Nós vamos ler um texto do Evangelho de Lucas, desse capítulo 5. E, de novo, só para quem não esteve aqui domingo passado, ou se você está apenas nos visitando hoje também, de repente não vai estar aqui semana que vem, entender esse livro do pastor Tim Chester. Tim Chester, ele é um pastor na Inglaterra, um pastor inglês, mora em Sheffield, que é uma região que fica 2 horas e meia de Londres, uma região muito grande da Inglaterra. O preconceito do pessoal é maior do que aqui em São Bernardo, por exemplo, uma cidade grande mesmo, universitária e bem desenvolvida. E ele é pastor de uma igreja chamada The Crowded House, uma igreja muito bacana. Tive a oportunidade de estar com outro pastor dessa igreja chamado Steve Timms, que esteve aqui há 2 anos atrás no Brasil, e são pastores que eu gosto muito de ler e ouvir as mensagens dele. Ele tem diversos livros, começou agora a tradução de alguns desses livros para o português, para quem tem acesso a inglês, joia, quem não tem, vai começar a poder ler. Muito material bom. E esse livro saiu há 2 anos atrás, mas só agora que encaixou direitinho para a gente poder aproveitá-lo aqui na comunidade. A gente nem sempre adota um livro com as séries, às vezes eu dou sugestão para os irmãos lerem alguma coisa, mas nesse momento a gente está recomeçando aí os pequenos grupos, uma nova fase aqui na igreja. A gente também está indicando para os irmãos adquirirem um livro, não é para fins lucrativos algum, é apenas para que o pessoal possa ler, ser edificado e agregar, somar com aquilo que está sendo ensinado aqui e conversado, discutido nos pequenos grupos. E o subtítulo desse livro, que chama A Mesa com Cristo, o subtítulo diz assim: Descobrindo Graça, Comunidade e Missão ao Redor da Mesa. Eu já fiz a introdução semana passada da série, então não vou voltar em tudo que foi conversado. O vídeo, inclusive, já está na internet, aquilo que foi pregado. Mas refeições para Jesus, porque o Evangelho de Lucas é isso. Até citei semana passada que o autor ele comenta que, uma das citações que ele faz, que no Evangelho de Lucas, ou Jesus está à mesa com alguém, ou ele está vindo de algum local que ele estava com pessoas comendo e tendo um tempo de comunhão ali, falando, ou ele está indo para um tempo com alguém. Esse tempo é a mesa, é sentado com as pessoas. Por que a ênfase da mesa? Não é por causa apenas da comida, mas é porque a comida, ela tem uma mensagem ali implícita. E para essa cultura, e hoje a gente vai ler um pouquinho mais sobre algumas coisas sobre a cultura dessa época, que significa refeição, mas ainda hoje, eu citei semana passada sobre isso, dificilmente você vai sentar à mesa com um inimigo. Você sempre busca alguém que você quer aprofundar na amizade, ou você já tem amizade, então é um tempo gostoso que você não fica olhando para o relógio com aquela pessoa para comer rápido e tal, e você quer estar à mesa com várias pessoas. Passe um minutinho, traga sua mente pessoas que você tem prazer de estar com ela à mesa, batendo papo, conversando. Hoje talvez vai ser essa oportunidade de alguém estar na sua casa, um parente bacana que vai estar vindo, você vai estar ali feliz, alegre. Tem alguns que você quer que vá rápido, 20 horas talvez, eu creio, não tentamos certo essa visita, mas normalmente, quando de fundo de uma refeição, é o prazer de estar com a pessoa, e a comida vira um pretexto apenas. E para Jesus tem um significado muito claro, que para a gente às vezes passa despercebido isso. Todo tempo que você vai ver, dentro do Evangelho de Lucas, outras passagens que você vai ver semelhança, lógico, por causa da similaridade dos Evangelhos, Jesus está à mesa com alguém. Hoje, a ênfase que a gente vai dar para esse texto que nós vamos ler agora do capítulo 5 de Lucas, é que a refeição para Jesus representa a graça. Nós vamos ver refeições como representação da graça, que inclusive é o título do primeiro capítulo desse livro. E aí a cada semana eu estou enfatizando justamente um dos capítulos do livro, por isso quem pegou o livro, eu queria só apenas sugerir para você que você não leia esse livro para acabar já semana que vem, mas que você deguste esse livro com calma. Você leia sem pressa. Porque outra coisa que nós somos roubados é dessa velocidade de estarmos à mesa com pessoas e a gente não se dá conta, a gente quer que acabe rapidinho porque tem outras atividades à tarde, que hoje é um dia de domingo, em vez da gente desacelerar para estarmos à mesa com a nossa família, com nossos amigos. Às vezes a gente está ocupado um jogão de hoje, um massacre que o Corinthians está dando no Palmeiras lá, daqui a pouquinho. Irmão, não sei a palavra.
E você está preocupado já com isso agora, em vez de você poder entrar naquele momento de refeição à mesa e curtir aquele tempo. E a gente não percebe como nós somos roubados do significado que é estarmos à mesa com alguém. E se esse alguém, se a gente estivesse aqui nesse texto literal da Bíblia vivendo, já parou para pensar o que é estar à mesa com Deus? Quem está à mesa, a pessoa que é o convidado da sua mesa, ou que te convidou a estar nessa mesa, é Jesus. Quando Jesus está à mesa com alguém, que é lindo nesse texto e no livro, quem está lendo o livro, espero que você esteja curtindo, sendo abençoado aí com a leitura, edificado, é que esses momentos, irmãos, é o momento que Jesus concretiza. Ele sai da questão abstrata do que ele está falando para mostrar o que é o reino de Deus, de fato. O que é essa tal graça que ele tanto fala, tanto está pregando, anunciando, mas entre anunciar e viver tem uma grande diferença. E o que é lindo em Jesus é isso, é que Jesus, ele não apenas fala, mas ele demonstra, ele age, ele caminha entre as pessoas, mostrando que é aquilo que ele está falando, que é o reino de Deus, que são essas boas novas que ele está anunciando. Então, quando ele está à mesa com alguém, ele está ali simbolizando que é a concretude da graça. Por isso que eu sempre tenho a oportunidade de falar para a igreja, para os amigos, eu falo sobre isso. Mensagem que não vai para a vida prática é a informação dominical que você está recebendo de novo. Vai para a lixeira ali no cérebro, sabe aquele símbolozinho lá que você vê no Windows, né? Então, você vai lá, porque você não consegue ficar acumulando tanta informação que você está acumulando. Agora, o que é legal, o que é bacana, quando a gente tem um tempo como igreja, entre amigos, igreja que eu falo no nosso outro prédio, domingo de manhã não, mas tempo de amizade, mas aquele papo, aquela conversa, aquela reflexão em alguma coisa que a gente está vivendo e traz à luz a palavra de Deus, traz alguma coisa que tenha consistência, que entre na vida. Senão, irmãos, é mais um versículo que é citado, mais uma passagem que é lida, é mais um momento que você canta, que você ora, que você vai para casa, e aí você vai entender que tem algumas circunstâncias que aparentemente elas não mudam. Presta atenção no que eu estou falando, eu não estou dizendo que Deus não age e que as coisas não mudam, mas na vida concreta e real, se mudou, ela vai existir. Quero pensar positivamente. Amanhã, né, pela graça de Deus, todos nós acordaremos e será segunda-feira. Ninguém vai conseguir fazer aquela oração, Senhor, que amanhã seja sexta-feira, a tua glória. É uma oração que não vai ter resposta. Amanhã é segunda. O relógio não vai despertar. Que nem aquela oração, que era o Denis, que tinha esse padrinho, né? Ele está ali orando, né, para que está na hora da refeição, né? Ele tem que comer a cenoura. Aí ele faz oração no padrinho ali, ele fala assim: Senhor, Deus, que as proteínas do sorvete passem para essa cenoura, né, na cabecinha dele. Quer dizer, a gente pensa a mesma coisa na nossa vida. Tem algumas coisas que a gente quer pular algumas etapas, e a gente esquece que a gente está caminhando na vida, irmãos. Tem algumas coisas que as nossas orações elas são meio ignorantes um pouco, tem coisas que são que nós estamos aprendendo com o Senhor. E aqui é uma das passagens, eu quero trazer isso para hoje, porque o que eu vou falar nessa manhã tem a ver com quem já leu o capítulo 1 desse livro, vai se identificar, porque eu vou estar citando o livro, inclusive. Mas esse texto do capítulo 5 de Lucas, aliás, esse capítulo 5 de Lucas, ele é um dos capítulos que mostram Jesus e mostram Deus através de Jesus de uma maneira tão revolucionária, tão radical, que às vezes passa despercebido. A gente vai ler primeiro o versículo 27 a 32. Lucas 5, 27 a 32. Presta atenção com quem Jesus está falando e onde ele está falando e em que momento ele está falando. Esse texto é sobre o chamado de Levi. Verso 27 diz assim: depois disso, Jesus saiu e um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se,
deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo, daí essas palavras, comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus, aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem, publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Mas esse texto é muito rico. Eu vou começar, quero citar umas frases do livro, e logo de cara, Tichester ele fala assim, na página 19: o problema aqui, nessa passagem que a gente leu, o problema aqui não é o banquete, não é a festa. Os fariseus sabiam que o reino de Deus seria uma festa. Sua objeção era a lista de convidados. Aqui ninguém está reclamando que tem um banquete, está tendo uma grande festa. Mas o problema da turma aqui, peraí, olha a lista de convidados desse tal Jesus. Olha quem que está trazendo à mesa com ele. Se você não percebe as palavras, as situações aqui, porque está fora do nosso contexto dos dias de hoje, vou ler o parágrafo bem comprido que tem bem longo aqui da página 21 do livro. Ele diz assim, preste atenção: quando chegamos ao judaísmo do primeiro século, as leis alimentares haviam se tornado ainda mais detalhadas e criavam limites ainda mais fortes dentro do judaísmo, bem como fora. A ferida no peito do judaísmo era a ocupação gentílica da terra prometida. Os fariseus criam que Israel tinha de ser puro antes que pudesse ser restaurado. O farisaísmo era um movimento leigo que, embora não rejeitasse completamente o templo, buscou estender as leis de pureza para dentro de suas próprias casas. Assim, eles exortavam todos os judeus a observar voluntariamente o código de pureza que a Torá exigia apenas de sacerdotes, e a observá-lo durante todo o ano. Os fariseus consideravam suas mesas em casa como substitutos do altar do Senhor no templo de Jerusalém, e assim esforçavam-se para manter em seus lares e com seus colegas de refeição a condição de pureza ritual exigida de sacerdotes a serviço do templo. Os fariseus esperavam pelo tempo em que todo Israel viveria em tal estado de santidade. Eles acreditavam que a identidade e o futuro abençoado de Israel dependia disso. Lucas descreve os companheiros de Jesus à mesa, está no verso 29, como publicanos e outras pessoas. São os fariseus que os chamam de publicanos e pecadores, está no verso 30. A mensagem é clara: esses outros, entre aspas, não estão à altura dos padrões de pureza esperados pelos fariseus. Eu não sei se você entendeu, mas essa passagem que a gente acabou de ler de Lucas, ela mostra um monte de quebra de códigos ali que Jesus faz, já invertendo todo o sistema. Por quê? Porque para os judeus as refeições significam muito mais do que comer, muito mais do que matar a fome no dia. As refeições mostram intimidade, refeições mostram amizade, mostram relacionamento que você tem com as pessoas. Refeições para alguns, como a gente pode ler na citação do livro, tem um simbolismo espiritual da comunhão, do rito que isso é feito. Olha a comparação que é feita. Como se você estivesse no altar do Senhor no templo, fazendo daquilo na sua casa. Para a gente só faz uma oraçãozinha antes da refeição e beleza, bora. Mas para o judeu é diferente. E aí, no momento que para os judeus é santo, é de reverência, é de códigos de conduta da sociedade, dos relacionamentos que ele tem, Jesus pega, se senta à mesa.
sabe com quem? É que nem se Jesus estivesse sentando com Renan Calheiros, para você entender o contexto. Vou falar outros que talvez eu vou ofender aqui, alguns amigos que voltaram mais recentes. Mas é isso. Vamos falar o português, claro. É Jesus falando, se o cara estivesse vivo ainda, para fazer esse paralelo nos dias de hoje, é sentar à mesa do PC Farias. Assim, PC, hoje eu vou na tua casa, vou jantar lá, vou comer lá. E nós vamos dizer, como? Como assim? Essa é a cena, para falar do nosso contexto bem próximo. É Jesus com o Fernandinho Beiramar, falando, hoje eu vou comer com você, aí onde você está? É radical, irmãos. É radical o que Jesus está fazendo nesse texto. É tão radical que a verdade, a gente precisa tirar algumas máscaras religiosas do nosso meio hoje, que a gente não tem estômago para fazer isso no nosso meio aqui. Porque se chegar um estranho aqui hoje no corredor, a gente não sabe o que fazer, essa é a verdade. Já aconteceu isso aqui, eu estou falando das experiências reais na nossa comunidade pequena, nesse bairro. Já chegou gente fedida da rua, aqui, é lógico que a gente fica preocupado porque tem crianças, tem mulheres aqui, que eu não estou falando disso para falar que você não tem que ter cuidado nenhum, não vai para esse lado. Mas a questão é que a gente fica perdido, eu só quero mostrar a questão que a gente fica perdido. Esse é o ponto. Eu quero justificar se a gente socorre ou não socorre. A gente senta à mesa no centro, só quero mostrar o que é que Jesus está fazendo. É fácil identificar o bandido, ou aquele mal vestido, ou o fedido da rua, como aquele que é preso à história da sociedade, aquele que já fez muita besteira na vida, aos drogados, aí os viciados, os bandidos de semáforo. Mas esse pessoal que podre dentro, cheiro, imundo, está aí nos bastidores da sociedade, da política, do poder. Eu não sei se você está entendendo. Jesus está falando, olha, vamos ter um banquete hoje com esse tipo de pessoas. Essa é a boa nova de Cristo. Essa é a radicalidade de Cristo. E se hoje você entender apenas um ponto, eu estou muito feliz, que para mim isso já é transformador, inclusive para a minha vida, que a radicalidade desse texto, dessa passagem, é para mostrar para você e para mim que não tem uma pessoa que a graça de Deus não possa alcançar. Não tem uma pessoa que está tão longe de Cristo, tão longe de Deus, por causa de Cristo, não pode estar sentado na mesa com Ele. Você está entendendo? Talvez você possa pensar, olha, o cara que fez uma besteira muito grande na minha história, na minha vida. Talvez você foi esse cara mesmo que arrebentou com a tua casa, com a tua família, com o teu filho, com a tua filha. Talvez você é uma mulher que acabou com a vida de um homem, ou com pessoas, com amizades, enfim. Você foi um empresário, alguém que fez uma lambança. A tua lambança é lambança mesmo, porque quebrou muitas famílias juntos, que dependiam de negócios que deveriam ser corretos. Você sujou o nome de muita gente. Talvez você está trazendo agora um monte de coisa que é a tua história. Mas essa passagem aqui é Jesus falando, não tem uma pessoa tão podre, tão estragada, tão bagunçada, que a graça de Deus não alcança. Essa é a radicalidade que Jesus está fazendo aqui. Isso aqui está escrito aqui, porque aqui a gente está no meio de religiosos, estão no meio de gente que é ladrão na sociedade. Jesus está sentado na mesa, e é com banquete. Não é coisinha fraca não. Não é do Palestina não, lá do McDonald's não. É banquete, vai levar horas, porque eu quero que você só associe a palavra. Se é um banquete, não vai ser rápido. Jesus não está com pressa de ir embora. Essa é a ideia. Jesus não está cumprindo uma tabela com os anjos, falando, então hoje tem que estar lá às 9, 9h15, tem que estar ali na outra igreja, na outra congregação ali, de outros irmãos. Não, Jesus vai tomar tempo. É banquete. É Jesus gastando tempo com essa escolha de gente. É Jesus gastando tempo com gente
que não presta. O nosso olhar não presta. Mas Jesus vai dessa terra. Jesus vai criar uma grande confusão na cabeça daqueles que estão esperando o Messias, Cristo, vir. E aí, onde é que onde eles acham esse tal de Cristo, esse tal de Messias? Lembra do que a gente falou no domingo passado para a igreja, talvez alguns leram o livro? Correndo e bebendo. É aí que você vai encontrar o Filho do Homem. Correndo e bebendo. Parece simples, gente, parece simples, mas é radical. É uma subversão de valores aqui. E é isso que eu queria que você entendesse, porque talvez a tua cabeça está tão cheia de bagunça, tão cheia de conceito errado sobre Deus, e cria plano assim, para alcançar a graça de Deus, tantas coisas que você tem que fazer, tantas agendas que você tem que cumprir, tantos eventos religiosos feitos em nome de Deus para as coisas darem certo na tua tal história de vida. Você está desperdiçando onde Jesus está de fato. Eu quero fazer esse paralelo, sempre que puder eu vou martelar nisso. Jesus está comendo e bebendo. Jesus está na parte concreta da vida. Jesus está na parte real da história de cada um. É aqui que Jesus está. Vamos ler uma passagem que também vai bagunçar com as nossas ideias hoje. Lucas 11. Tudo em Lucas, tá? Que a gente vai meditar. Lucas capítulo 11. Aí depois a gente vai voltar para esse texto de Lucas 5. E esses textos são citados nesse capítulo 1 do livro também. Então depois você vai estar vendo, só que lógico que está falado, citado de uma maneira um pouquinho diferente. Lucas 11, verso 37 a 41. Presta atenção onde Jesus está e o que Jesus vai estar falando e fazendo. Diz assim o texto, Lucas 11, 37. Tendo terminado de falar, um fariseu convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior, não fez também o interior? Mas deem, está dentro do prato, como esmola, e verão, tudo lhes ficará bem. Vou ler, voltando para o livro aqui, uma citação, está na página 23. Eu estou lendo porque eu sei que alguns irmãos ainda não conseguiram no livro e não leram, e eu quero instigar você a ler. Vai ser um ótimo exercício para a sua prática de leitura também no dia a dia. Você vai ver como vai facilitar depois para o próximo livro. Como livros, quando são bons autores, como podem agregar muito para a nossa vida. E o Tim Chester vai falar o seguinte: ele fala assim, sobre uma referência ao pobre. Eu quero falar isso ao pobre porque tem a ver com esse cerimonial aqui que a gente acabou de ler. Porque esse texto que a gente acabou de ler, Jesus está quebrando de novo. Jesus está literalmente provocando essa turma. Porque ele senta com alguns ali que dificultam o acesso de outros à comunhão, ao acesso a Deus, as coisas, a palavra de Deus, o ensino da comunhão ali, que seria o povo de Deus naquele momento, mas eles criam tantas coisinhas que vai deixando as pessoas de fora, porque as coisas vão sendo inventadas e somadas às tradições, a isso, aquilo, outro, só complica. O que fica de fora? O que fica de fora dessa parte da vida social, da comunhão, da parte espiritual que liga os homens a Deus? Quem fica de fora nessas passagens aqui, ou nesse texto que a gente leu, é o marginalizado, é o pobre, é aquele que tem menos acesso à informação, ao estudo, à ascensão social da sua época. E olha aqui, que já você vai falar. Diz assim: a referência ao pobre é significativa.
Quando o mestre da lei intervém, Jesus responde, está o verso 46, ai de vós também, verso 46 desse texto do capítulo 11 de Lucas, ai de vós também, doutores da lei, pois sobrecarregais os homens com fardos difíceis de carregar, mas vós nem com um dedo tocais esses fardos. 46. O efeito dessa limpeza ritual não era apenas criar barreiras para os gentios, mas também para o pobre. A elite religiosa tinha criado um sistema de respeitabilidade moral que apenas os ricos podiam ter esperança de manter. Somente os ricos tinham tempo e dinheiro para fazer toda a limpeza ritual exigida. Você não pode estar ritualmente limpo em uma favela. Essa é uma espiritualidade elitista. Nós podemos fazer isso também. Nossas expectativas de vestuário, comportamento, instrução e pontualidade podem excluir os pobres. E esses versos também falam de um ministério eclesiástico profissionalizado, uma vida vista como o epítome da piedade, mas quase impossível para aqueles que não estão em um ministério de tempo integral. Os mestres da lei criaram um sistema que lhes permitiam sentirem-se superiores e então não levantavam um dedo para ajudar os outros. Eu não sei se você está entendendo, esse texto que a gente leu, esse cerimonial que eles esperavam que Jesus se lavasse ali, ele é um cerimonial de exclusão. Ele é um cerimonial para dividir as pessoas entre aqueles que estão e aqueles que não são. E aí Jesus vem, rompe com esse treco, esse simbolismo que tem ali. E aí, esse texto, eu sei que passa despercebido, porque passa, assim que a gente vai tocando às vezes lendo a Bíblia e tal, e se a gente não para prestar atenção, passa despercebido inclusive pela gente nos dias de hoje, irmãos. Sabe por quê? Esse texto aqui é para nós. Igreja, hoje, Comunidade Batista de Santo André, a gente abrir os nossos olhos e temor a Deus, no sentido de tomar cuidado com a vida que a gente faz para não excluir as pessoas do acesso a Cristo. Sabe por quê? Porque a gente pensa que as pessoas, para terem acesso a Cristo, tem que estar dentro do código que a gente cria aqui, porque a gente não fala, no momento permite fazer o nosso encontro dominical e os nossos encontros do dia a dia, mas a gente tem nossos códigos de conduta de roupa. Se chegar uns caras aqui diferentes, todo mundo vai olhar para trás e olhar para aquele lugar. A gente tem alguns códigos de conduta, a maneira de comer. Você vê uma pessoa comendo mais desesperada ali, todo mundo vai lá e já, chegou faminto. Mas talvez o cara chegou faminto mesmo. Já parou para pensar nisso? Talvez o cara está faminto de verdade. A gente não cai a ficha. A gente entende essas coisas simples da vida. A gente não entende o que está acontecendo. E aí a gente exclui. Eu não sei se você está entendendo, e aqui eu quero continuar falando, porque ele vai trazer uma aplicação que é para os dias de hoje. Ele vai falar assim: pense em como isso pode acontecer hoje. Os fariseus de hoje talvez condenem os pobres por suas famílias disfuncionais, mas não levantam um dedo para ajudar. Os fariseus de hoje talvez condenem os pobres por beberem excessivamente, mas não levantam um dedo para aliviar suas dores. Os fariseus de hoje talvez condenem os pobres por sua preguiça, mas não levantam um dedo para conseguir-lhes emprego. Os fariseus de hoje talvez condenem os pobres por seus abortos, mas não levantam um dedo para adotar crianças desejadas. Eu não estou, posso deixar você falando, porque o negócio que está escrevendo aqui, é bem essa ideia. Eu não estou defendendo famílias disfuncionais, embriaguez e assim por diante. Mas nós não podemos condenar essas coisas à distância. Isso é legalismo. Nós devemos nos aproximar, proclamando e demonstrando a graça da sua
merecedora de Deus. Irmãos, eu estou citando isso, sabe por quê? Porque a coisa mais fácil para você lidar com os problemáticos da igreja, daqueles que visitam a igreja com problemas sérios, é fazer uma fila aqui de oração. Sabia? Por quê? Porque eu fiz a minha parte. Faz a fila aí. Vou orar para cada um que entrar na fila e vai embora. Já orou? Tem a porta aqui e ali. Então vai da fila de lá para cá, aqui já sai, já vai para sua casa, vai para o estacionamento, entra no seu carro. Por quê? Porque a minha parte já fiz. O problema agora é seu. Se Deus não agir, é o problema da sua fé. Se Deus não te curou, o problema é que você está com algum probleminha aí para resolver com Deus, porque eu orei. Eu creio que Deus vai agir na sua causa. Que Deus te fez como cabeça e não por cauda. Então você é mais vitorioso se você crê nessa palavra que eu estou falando aqui. Mas se não resolver, é lógico que o problema é seu. Então, amigo, só as escadinhas aqui, diária. Sabe por quê, irmãos? Pobre dá trabalho. Lidar com miseráveis da sociedade dá trabalho. Lidar com os viciados em drogas dá trabalho. Você se suja. Você sabia? Não dá para ir com a roupinha bonitinha? Não dá para ir com a calça Calvin Klein, tênis não sei das quantas, porque é capaz de você voltar e mais humilde, né? Depois você tem contato com algumas pessoas miseráveis que estão aí ao nosso redor. Eu já falei, citei, eu sempre que eu posso, porque eu gosto de dar exemplos concretos. Eu sei que tem irmãos aqui que têm outros exemplos na vida, mas eu quero falar de um irmão que nós ajudamos mensalmente a comunidade com as nossas cestas básicas, sempre que a gente consegue agregar aqui, que é o pastor Paulo Capelete, que tem um trabalho ali da Missão Sal, que agora é em Tinga, ele é um dos precursores do trabalho da Missão Sena em São Paulo, e eu tive o prazer de conhecê-lo quando eu morava na Inglaterra. Ele estava da Alemanha indo para a Inglaterra, e fui com ele na casa do pastor Paulo Piedade e Rodolfo, quando eles moravam lá no trabalho de missões. O pastor Rodolfo esteve aqui com a gente recentemente. E aí eu tive contato com ele, que foi maravilhoso de conversar, gastar um dia mesmo assim, de intimidade, de conversa. Aí depois, de muitos e muitos anos, a gente foi fazer o mestrado juntos, né? Então tinham 2 anos e meio de convivência bem próximo ali na Metodista, e agora a gente está com um doutorado juntos também. E de novo, nós não matamos algumas matérias que bateu. Eu amo o Paulo. Só que o Paulo é um cara que escandaliza andar junto com ele. Sabe por que escandaliza, irmãos? Porque vai fazer o que ele está fazendo. Se dá para você ter os códigos de conduta espiritual do reino de Deus Batista. Vai fazer isso com os travestis da Dom Pedro e da Industrial à tua frente. Vai fazer isso com os caras ali. Ele está falando de um caso bom. Eu conheço, tem rico já na casa lá, na casa que ele tem de apoio, uma casa que você chega, você para uns minutos antes de passar por aquela porta, porque tem que ter estômago, né? Para valer mesmo, para passar por ali. Que eu não posso fazer aqui, ó, nós vamos fazer obra com comunidade. A gente domingo, sábado que vem, vamos passar o dia lá, fazer um mutirão. Não, alguns irmãos dá para chamar, outros não dá não. Pô, não dá. Porque lá você vai escutar palavrão, lá você vai escutar uns negócios, vai o cara fazendo oração e falando besteira na oração. Por quê? Você está falando com a escória ali que a gente rejeita. Você está falando com gente que Deus está alcançando onde eles estão. Escandaliza, irmão. Sentar à mesa com essas pessoas escandaliza. É gente que não vai vir tomar banho para falar com você, não. Vai vir com um cheirinho esquisito. Até o Maria Cláudia tem feito esse trabalho já por um bom tempo de levar as coisas lá e choca com as coisas que acontecem. O Mário sabe contar muita história do que acontece lá. Porque chega lá e tal. É lógico, às vezes a gente quer ajudar, tudo, a gente está fazendo umas ideias assim, porque é difícil. Aliás, você vai conversar com a Maria Cláudia aqui da igreja, que estão aqui, que apoia o culto, estão no culto de segunda-feira aqui. Eles também têm um trabalho social em Mauá, que a igreja também, quando é possível, a gente também envia as cestas básicas para lá, para abençoá-los. E tem muita história para contar. Tem muita história. Tem muito da família que você vai gastar tempo conversando, instruindo, ensinando. Cara, vai na primeira oportunidade, faz besteira. Faz besteira. Dá trabalho. Dá trabalho. Aí você vai falar assim, não, eu estou vendo aquela outra igreja que vai ter uma oração mais forte lá, que talvez dê certo. Dá trabalho, irmão. Trabalho. Dá trabalho.
De novo, lindas histórias de gente que tiveram um encontro transformador com Jesus, que foi um divisor de águas. Papum, e a pessoa foi transformada. Existe. Começa a contar quantas histórias são. Por isso que chama milagre. Está entendendo? Por isso que chama milagre. Que não ocorre no atacadão. Não tem seus clubes celestial que o pessoal entra e leva tudo de pacote gigante lá. Fardos, né? Não é, gente? É por isso que é milagre. Não conta, a gente não entende. Senhor, por que ele? Porque foi a graça de Deus. Isso, olha, Senhor, está contigo. Eu não tenho condições de fazer essa equação, é a graça de Deus. Mas andar com essas pessoas dá trabalho, tem cheiro, tem dificuldades, tem limitações nossas que a gente não entende. Mas uma coisa que eu posso te falar, irmãos: graça de Deus alcança. Eu estava falando com o Paulo Caprete, porque tem uns exemplos muito fortes, sabe por quê? Esses dias mesmo eu estava conversando lá. Não estou brincando não, é a 20ª história que eu escutei ele contar. Tinha um traveco fazendo aquelas cirurgias para tirar os silicones do corpo, e aí ele mostra a foto de antes e depois. Só que assim, entre o antes e o depois teve a caminhada. Um é 1 ano, outro é 5 anos de trabalho, outro tirou e acabou de morrer, como acabou de ter uma história dessa, que alguém faleceu aí, recente desses aí, no meio do processo. As grandes interrogações que a gente não sabe, mas isso é uma coisa: a graça de Deus está alcançando essas pessoas. Por alguns malucos de Deus, que são xingados, não é xingados por palavrões, mas eles são ridicularizados no meio evangélico. Não tem o apoio da igreja não, todo mundo pensa às vezes que tem, e o pessoal está ali pela fé mesmo em Deus no dia a dia, pela misericórdia de Deus a coisa vai acontecendo. São pessoas que cometem erros no seu agir também, mas estão ali sinalizando o reino de Deus. Estão ali sentando à mesa de verdade, uma mesa concreta, sentando à mesa, sendo Cristo na vida dessas pessoas. Mês passado, o Paulo entregou uma aula para outra, ele estava falando de um projeto maluco que ele está fazendo, e eu fico assim, eu vou me afundando, você vai colhendo na cadeira, irmão, falando sério, porque eu fico assim, sabe quando você está com alguém, aí você fala assim, tá, eu vou falar que a gente fez um almoço aqui na igreja, né, legal, sabe por quê? Ele estava falando que rolou lá, tal, que foi conversar com alguns donos de padaria, de supermercado, disso, daquilo, outro, aí o pessoal todo mundo doou as refeições lá, mantimentos lá necessários para fazer a comida, e bolaram para fazer uma almoção comunitária. Todo mundo lá, dos prostitutas, dos espiados, não sei quem. Eu estou para contar com ele para me contar o que aconteceu. Isso daí. Mas juntou. Não foi igreja. Foram os empresários do bairro Jardim, do bairro Campestre. Fizeram isso recentemente. Você está sabendo dessa história? Acho que não. Talvez uma outra pessoa aqui sabe. Essa história te alcançou? Não. Sabe por quê? Porque são anônimos. Mas alguém sentou à mesa com essas pessoas, a graça sendo manifestada, Deus. A graça sendo concretizada, não com blá 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 de evangélico, mas com vida palpável. As pessoas falando assim: olha, Deus que você está falando, estou provando. Esse amor que você está falando, estou sentindo, está me alcançando. Dá para entender a diferença? Por isso que eu acho lindo que a igreja, a nossa comunidade, ela tem respondido alguns momentos, sim, de alguns momentos bem simbólicos que a gente faz aqui. E uma coisa básica, quando a gente de fato ora e faz algumas coisas através dos pequenos grupos, irmãos. Eu estava falando aqui no momento que estava orando pelo Jair e pela Dora, para a igreja entender. Tem muitos socorros que foram manifestados em reuniões de pequenos grupos, que eu fiquei sabendo depois que a história já tinha virado a página. E que ninguém veio aqui, a gente não fez um data show para mostrar foto e imagens, mas que teve misericórdia, graça fluindo, os pequenos grupos. Muitos problemas graves, sérios, foram solucionados, resolvidos ali entre aqueles irmãos. Por quê? Porque eles entenderam, hoje não adianta só orar. Hoje a gente tem que orar e fazer esse treco aqui ser concretizado na vida. Irmão, sabe por que a igreja evangélica no Brasil
como um todo, quando a pessoa ouve a palavra evangelho, que nem jogar um copo d'água no gato e sabe qualquer reação que acontece, porque entre o que a igreja, a tal igreja da mídia, principalmente, que essa é a igreja que o pessoal faz o estereótipo, vê na vida das pessoas, é muito esquisito. É muito esquisito que essa graça de Cristo, esse amor de Jesus, é muito distante as coisas. Você está me entendendo? E aí eu quero te convidar para a gente voltar para o capítulo de Lucas, capítulo 5. Sabe por quê? Porque a graça de Jesus, ela vira, não é só a tua casa, não, ela vira o mundo de cabeça para baixo. Inclusive esse é o subtítulo de um pedacinho do livro, que vai falar. A graça vira tudo de cabeça para baixo. Depois você vai ler e você vai se identificar. Esse capítulo 5, que eu te falei que é riquíssimo, tem outras duas passagens que pode te passar despercebido apenas como um momento que Jesus faz algo, você fala, olha o que Jesus fez, né? Que legal. Mas irmãos, olha o que Jesus faz de fato no versículo 12, Lucas 5:12. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Presta atenção no que está falando. Coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça com a sua purificação sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo, para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Irmãos, eu não sei se você está entendendo, isso aqui dá uma mensagem inteira, vários dias, sabe o resultado? Dá vários insights aqui de coisa que está nesse texto, que salta aos olhos, mas eu queria só te lembrar o que é lepra. Lepra para essa sociedade é aquela doença que, olha, se você começou com indício de lepra, está fora, você não pode estar no nosso meio, você tem que, quando estiver vindo em nossa direção, você tem que sinalizar que você tem lepra, para a gente se preparar e falar se você pode se aproximar. Eu sei que tem alguns irmãos que já leram, ouviram falar que alguns pastores falam, fazem um paralelo disso com a AIDS, né? Mas hoje a AIDS está sendo tratada desse ponto, já não é tão assustadora, mas para quem tem menos informação sobre a doença, talvez no início fosse esse choque, mas lepra é lepra, é um negócio que até hoje assusta quando você vê aquilo acontecendo. Aqui a gente vê menos frequência, mas tem lugares que você vê. Aí Jesus, irmãos, aqui, você parou para pensar, Jesus não apenas cura o leproso, Jesus toca. Esse negócio aqui está dizendo mais. Porque Jesus não apenas teve a ousadia de curá-lo, Jesus tocou o leproso. Jesus quebrou que aquela sociedade falava que não podia fazer. Ele não pode tocar, não pode fazer isso. Não, Jesus não apenas cura, ele cura tocando, estendendo a mão. Jesus começa a virar esse povo, as ideias, ele vira a mesa, ele está virando todos os conceitos. Para falar, para você entender um pouquinho mais pesado o que Jesus está fazendo, o escândalo que Jesus é para essas pessoas. Lucas ainda, ao próximo texto, que é o texto para você entender onde está esse texto, o contexto da passagem que a gente leu lá, quando ele vai sentar na mesa desse banquete com as pessoas. Olha que é o texto em seguida desse, que é o verso 17. Que Jesus vai curar um paralítico, mas presta atenção. Verso 17 diz: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico com uma maca e tentaram fazer entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram a maca através de uma abertura até o
meio da multidão, bem em frente de Jesus, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Quem vai falar agora? Os fariseus, os mestres da lei, começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca, vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca que estivera deitado, foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Irmãos, esse texto aqui, para você entender o escândalo que é Jesus, quando ele está no meio desse pessoal. O escândalo já seria que Jesus curou, mas Jesus curou é um milagre. O problema não é que Jesus curou o paralítico. O problema é que Jesus falou para o paralítico: os seus pecados estão perdoados. A prerrogativa de ser Deus, de fazer isso. E eu quero só, vai estar terminando agora, eu quero mostrar para vocês com esse texto, com essa leitura e com o texto que vocês estão lendo do livro, para vocês só entender que estar diante de Jesus tem alguns conceitos nossos virados de cabeça para baixo. Tem alguns valores e ideias que a gente tem da nossa religiosidade, de como nós alcançamos o favor de Deus, virados de cabeça para baixo. É para a gente entender que tem muita coisa que a gente não tem condições de explicar, não. Tem muita coisa que essa tal graça de Deus, ela escandaliza, ela choca, mas ela também mostra que ninguém que está aqui, principalmente nesse salão aqui, nesse auditório aqui, nessa igreja local aqui, ninguém aqui é algo tão esquisito e torto na sua história e na sua vida, que essa graça não pode te alcançar. Ninguém aqui tem uma história tão terrível, tão errada, tão podre, que não possa ser perdoado por Deus. Esse é o escândalo da cruz. Que a tua história, que todo mundo tem falado: olha, você, cara, não tem mais como dar certo, não. Você já fez, você já gastou tudo aí que você tinha com esse tal Deus. Não. Tem mais ainda. A graça de Deus ainda hoje pode te alcançar. Os seus pecados ainda hoje podem ser perdoados. A sua história pode ser sarada, sim. Eu quero trazer para a história do leproso. Sabe o que é a subversão que Jesus está fazendo? Inclusive, o Tim vai falar um pouquinho diferente sobre isso. Estou pegando um pouco da ideia dele, mas é mais ou menos isso. Jesus, ele não está apenas subvertendo os valores ali. Não, Jesus está cumprindo mais do que você possa imaginar. Que Jesus está falando do leproso que ninguém pode tocar, porque quem tocasse se tornaria impuro. Não era questão de transmitir a doença, de ficar com lepra também, não é mais. É que quem tocasse no leproso, dentro do contexto do judaísmo ali, a ideia é que você ficaria impuro. Vai ter que ser, algumas coisas de Deus, você vai ter que ser privado por um tempo até você se purificar e ser limpo. Mas aqui é o contrário. Sabe o que Jesus está mostrando? É que a santidade de Jesus, a santidade desse Deus que se manifestou entre nós, é tão tremenda que não tem nada tão sujo e impuro que não possa ser tocado por essa graça e transformado. Essa é a ideia. É que a graça que Jesus manifesta, ela é tão limpa, ela é tão santa, tão maravilhosa, tão curadora, que não tem nada tão impuro que isso vai vir sobre essa história, vai envolver, e é um novo começo. Por isso, talvez, você até identifique, falando que você pode não ser uma lepra da doença física, mas você sabe da lepra espiritual, que é a tua história de vida. Você olha para você mesmo e fala:
podre que eu vivi, é sujo, é torto, mas existe uma graça tão mais poderosa. Quando essa graça te alcançar, não tem nada que seja tão impuro que te jogue para fora da graça do amor de Deus. Não tem, não tem. E hoje talvez seja um dia dessa graça te alcançar. Eu quero orar por você que chegou aqui hoje, talvez pensando que você é o último da fila, sabe, para a graça de Deus te alcançar. Por quê? Porque você está nesses valores, você precisa fazer alguma coisa para ter o favor de Deus, que você precisa aprender os códigos espirituais para algo dar certo na tua história, na tua vida. Você precisa acertar qual que é o culto que de fato Deus vai estar ali. Deus está onde o Cristo está. Onde tem pessoas que foram alcançadas por Cristo. Eu estou sempre falando disso para essa ideia, esse conceito bíblico da palavra de Deus está bem claro. Onde tiverem pessoas seladas pelo Espírito de Cristo, seladas pelo Espírito Santo, ali Deus está. E ali a graça de Deus pode alcançar. Não é só no prédio físico, não, mas aqui também tem a graça de Deus, porque nós estamos aqui como igreja do Senhor. Mas é por isso que os pequenos grupos, a graça de Deus pode alcançar muita gente ali. Os cafés, por aí, nas padocas do ABC todo de São Paulo, a graça de Deus pode se manifestar ali. Os almoços que a gente pode compartilhar a refeição, a graça de Deus pode alcançar ali também. A graça de Deus pode alcançar a partir da tua vida. E hoje a oração é que a graça de Deus possa ser vista na tua história, nas tuas refeições, à mesa com o Senhor. Que você torne a tua casa hoje um coração cheio de esperança. Porque quando a gente fala do amor de Deus, não é apenas para a gente ficar olhando para os céus e levantar a mão e ficar, agora eu vou fazer acontecer. Não. Ele se concretiza. Ele se manifesta. Ele é visto, ele é vivido. Ele é palpável. A graça de Jesus é palpável, irmãos. Não pense o contrário, é palpável. Por isso que nós vivemos em comunidade. Porque nessa comunidade nós estamos ouvindo uns aos outros contando dessa graça, dessa história, testemunhos de vida, de manifestação dessa graça de Deus que alcançou o Alan, alcançou a Dê, alcançou o Marcão, alcançou meus pais que estão ali no fundo ali, alcançou o irmão Carlos, o irmão Lisa, alcançou você. A gente começa a compartilhar dessa graça, ela é real. Tem gente aqui que está numa turbilhão de histórias ainda confusas. A graça de Deus, ela está sendo palpável. Tem gente que vai sair daqui hoje e sabe da dificuldade que tem. Nem amanhã, quando chegar em casa com a situação que está ali acontecendo, você pode chegar ali e falar, a graça de Jesus me alcançou. De novo, Senhor, o que eu preciso para passar por esse dia? Eu preciso estar cheio do Teu Espírito Santo. Apenas isso. Então, Senhor, me enche do Teu Espírito Santo para passar o dia de hoje. Senhor, me enche do Teu Espírito Santo para passar o dia de amanhã. Por quê? Porque o dia de amanhã tem nome. E a situação que você está vivendo tem nome. E assim a gente vai vivendo. Eu não sei o que Deus vai fazer, manifestação dessa graça na tua história. Mas todos nós estamos sendo alcançados por ela. Que você possa ver isso acontecer de fato. Não ficar apenas no campo das ideias. A graça de Deus se manifesta de verdade onde você está. Que você possa trazer alguém para sentar-se à mesa com você nesses próximos dias. Para quê? Graça de Deus alcance. Venha alcançar pessoas que precisam disso. Fecha os teus olhos agora, vamos orar.